minuto, pastor. Tem misericórdia, Senhor. Sinto muito, irmãos, mas vou pecar. Eu vou desobedecer o pastor. Pode ser uns 3. Vou pedir a namorada do Daniel. Qual o seu nome, minha querida? A Juliana, para nos auxiliar. Queridos, eu vim falar hoje sobre a capelania pós-alta hospitalar, que é uma das áreas de trabalho da capelania hospitalar. É uma área de assistência depois que a pessoa recebe alta no hospital. E essa foto é bastante sugestiva, eu tirei quando eu ainda estava em tratamento esse ano. A muleta na saída de emergência dentro de um ônibus. E quando eu tirei essa foto eu não fazia ideia do significado dela e que ela poderia ter. Mas em casa, pensando sobre quando a Priscila me fez esse convite na sexta e eu achei essa foto, eu achei que tem tudo a ver, porque o ônibus está em trânsito, a muleta significa uma dependência, uma debilidade, né? Uma necessidade ali de suporte, e a saída de emergência. Eu estava exatamente do lado da saída de emergência, e é isso que é a capelania pós-alta hospitalar. O que é? É um suporte sócio-espiritual em domicílio a pacientes e seus familiares de grande vulnerabilidade social após alta hospitalar, com indicação do serviço social ou da equipe multiprofissional. Então, quem é que pode receber a capelania pós-alta? No Hospital Central, esse é o traço principal. Nós recebemos a indicação através do serviço social ou da equipe multiprofissional. Eles nos dão a ficha do paciente, endereço, encaminhamento e tudo, e eles entram em contato com a família ou nos autorizam a entrar. Nós agendamos a visita e nós vamos à casa do paciente depois que ele teve alta. Quem são essas pessoas? Pessoas em alta vulnerabilidade social. Gente que está para receber aquele benefício do LOAS muitas vezes e que ainda não saiu, então está naquele período de necessidade, muitas vezes não tem o que comer, não tem recursos mínimos para continuar o tratamento. Então nós fazemos, a proposta é fazer esse auxílio, né? Estar nesse link entre o hospital e o paciente. Como é feito? Então aqui eu já disse que é o hospital que dá um encaminhamento, o serviço social entra em contato, a visita é agendada e a gente tem que entregar ou tem que trazer um relatório. Olha, nós somos muito bem recebidos nessa casa, ou tivemos certa resistência, detectamos tais necessidades. Espiritualmente falando, eles são abertos a uma comunidade religiosa, eles já frequentam tal igreja, e é nosso papel também fazer esse link entre o paciente e a igreja dele, ou a igreja mais próxima. Não são poucos os casos de pessoas que são membros de igreja, mas a igreja dele não sabe que ele está internado, o pastor dele tem desconhecimento da situação. Então é uma necessidade, e a gente, na verdade, a gente não vai oferecer muitas vezes ações diretas, interferir ali de uma maneira assim muito própria, né? Mas a gente vai fazendo conexões e abrindo redes e dando esse suporte dessa maneira também. Eu vou falar rapidamente de um dos casos que nos impulsionou a começar a capelania pós-alta lá no Hospital Central. Aqui é o Dr. Rodolfo, ele está preenchendo uma dedicatória de aniversário de um paciente, do Diego. A gente já falou do Diego aqui outras vezes. O Diego tinha 17 anos, traumatismo na coluna, tetraplégico, e o Diego não dormia à noite. E as dosagens eram muito grandes, nem de dia nem de noite ele dormia. E pastor Marcos teve a oportunidade de acompanhar Diego, né? Em parte, eu fui fazendo toda a parte espiritual com ele. No nosso segundo encontro, ele já estava dormindo, porque o maior medo dele é do tubo de tráqueo se soltar e ele morrer e ninguém perceber, porque ele não conseguia gritar, né? Então essa aflição tirava o Diego assim, ele ficava em estado de alerta constante. E através do Salmo 27:1, né, que diz que nós não precisamos temer, né, que Deus
é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temerei? De quem terei medo? E ele foi, através desse versículo, ele foi descansando. E quando o pastor Marcos chegou para apresentar as bem-aventuranças, ele abriu o coração para o Senhor Jesus. E está até hoje, irmãos, firme na fé. Ele está na roça, em Governador Lindenberg. Pode passar a próxima imagem? Enquanto ele esteve internado, ele recebeu capelania, tanto a pregação da palavra quanto música. Essa foi a comemoração do primeiro aniversário do Diego. Ele não tinha nem certidão de nascimento. E o hospital, a equipe da UTI fez uma festa para ele. Pode passar a próxima. E como ele não podia comer bolo, todo mundo chupou pirulito. E a fisioterapeuta ajudou, né, o Diego com o pirulito. A gente tem uma foto dele com a língua toda azul, e ali estamos nós todos da equipe, assistente social, físio, fono, Renan, que estava tocando violino no dia, a equipe de enfermagem, médico, a doutora Fernanda está ali, aquela com a língua mais tortinha, assim, com a blusa azul no fundo, é a doutora Fernanda. Essa mulher é uma bênção de Deus. Então, a gente procura promover ações que vão integrar espiritualmente e socialmente o paciente. Próximo. E quando chegou, o Diego teve alta, foi embora para Governador Lindenberg. Eu estive no Hospital de Colatina visitando numa internação que ele teve lá depois disso. E no Natal de 2013, nós estivemos na casa dele. E a equipe do hospital mandou presente, mandou algumas coisas. A Igreja Mata da Praia mandou cesta básica, cartõezinhos, mensagens, né? E nós tivemos a oportunidade de ir lá e estar com ele. E o recadinho estava aí, né? Para Diego, aos cuidados de Beth. É muito legal, irmãos, quando a gente chega na casa do paciente, referenciado por uma igreja e por uma família que ele construiu dentro do hospital, né? Então, são vínculos, é uma grande bênção. Você pode falar assim, nossa, que coisa, como que ela faz uma coisa dessa, como tem gente que faz isso? Irmãos, eu me sinto tão privilegiada de participar de histórias assim, que é impressionante, né? Pode passar o próximo. E aqui um momento difícil, quando a gente tem oportunidade de ouvir a família. Ali eu estou com um álbum de fotos na mão, e a gente entende a história da família antes, durante e depois o processo, o que aquela doença causou naquela família. E nós temos a oportunidade de dar suporte espiritual para a família, né, e acompanhar um pouco. Bom, até hoje a gente continua dando assistência ao Diego, e esse ano, no dia 17 de outubro, eu estava em São Paulo fazendo o curso de cuidados paliativos. Meu celular tocou e eu tinha esquecido de desligar. Eu saí correndo, fui atender. Quando eu atendi, era o Diego no telefone. Beth, que bom falar com você. Hoje é meu aniversário, você pode orar comigo pelo telefone? Então, irmãos, são vínculos, são coisas assim que não tem preço. É só o Senhor mesmo que faz. E Ele está firme com Deus, né? Como você pode contribuir, eu e a Igreja do Senhor em geral? Orando sempre, irmãos. Dispondo-se para capacitação e visitação domiciliar, acompanhando o visitador cadastrado pelo hospital, contribuindo também através de parceria firmada com o hospital. A Igreja Presbiteriana de Mata da Praia revitalizou uma parceria que a Junta Diaconal tem com o hospital, que é de fornecer 3 cestas básicas para o hospital por mês. Essas cestas, elas são com essa finalidade aí, específica. Aí você fala, mas é muito pouco, o hospital tem 180 pacientes, mas o serviço social faz a triagem, e a gente deixa essa responsabilidade com eles, e eles encaminham, e a gente prefere trabalhar assim. Então a igreja está completamente respaldada, e lá tem toda a documentação, se a junta quiser consultar, ou qualquer membro da igreja, tá bem? Uma boa coisa que a gente pode dizer, a Karina, que é a coordenadora do serviço social, ela gostaria de estar aqui hoje, mas ela está viajando, e isso já foi agendado previamente. Então ela quis estar conosco, ela se comprometeu a estar no dia de ação de graças. Ela quer vir à igreja, agradecer à igreja a parceria e o trabalho, não só da pós-alta, né? Pelo contrário, mas do trabalho dos voluntários do Grupo Louvores, do pessoal que faz a visitação e tantas outras ações no hospital. Então ela vai ser muito bem-vinda. Último. E por fim, uma fala de uma mãe, uma esposa, na verdade, de um paciente que faleceu.
A Miri teve uma oportunidade grande assim de acompanhar essa família mais de perto. Eu e Célio começamos e ela foi depois. E a dona Elza, nas 3 vezes que eu liguei para ela, né, para falar com ela por telefone, ela falava basicamente a mesma coisa. Na primeira eu anotei, ela disse assim: eu agradeço de joelhos todos os dias e peço proteção a Deus para vocês. Vocês entraram na nossa vida quando o mundo estava de cabeça para baixo e tudo foi chegando no lugar, graças a Deus. No caso da dona Elza, o marido teve um AVC muito complicado e o hospital acompanhou, ele veio a falecer e através do serviço de capelania a gente deu o suporte necessário, cesta básica, encaminhamos o filho para trabalho, ele teve a oportunidade de fazer tratamento odontológico, está empregado, né? E essas, gente, são ações que a gente fez há algum tempo atrás. Esse ano de 2014 foi um ano de capelania pós-alta praticamente assim, com pouquíssimas ações no Hospital Central. E a gente quer revitalizar isso, a gente quer potencializar e a gente conta com a igreja para isso. Não só na pós-alta, né, mas em todas as áreas, não só no Hospital Central. Então, fica aqui o convite para hoje, às 6 da tarde, quem puder estar conosco para a gente incluir as ações de capelania no planejamento estratégico, como a gente vem fazendo. Mas a gente gostaria da participação da igreja, porque a gente sabe que aqui na nossa igreja nós precisamos dar um suporte maior e melhor para as pessoas que nós temos aqui, né? Não só material, muitas vezes o suporte emocional e espiritual, ele é muito mais fundamental. É lógico que a gente não pode dissociar, né? Mas a gente precisa, todos nós precisamos em situação de vulnerabilidade espiritual e emocional, do conforto que só a palavra tem para dar. Então, irmãos, fica o convite para hoje às 6 da tarde e nós gostaríamos que os irmãos orassem por nós e soubessem que no Natal do ano passado a igreja contribuiu no Natal Solidário com 15 cestas. Essas cestas foram usadas por causa das enchentes para socorrer famílias dos pacientes e de 2 funcionários que tiveram as casas arrasadas. Então foi uma ação específica, acabou entrando aí capelania em desastre junto com o hospitalar, né? E esse ano a proposta é para 20 cestas básicas para pacientes que foram cadastrados durante o ano e até para restaurar, resguardar e dar sequência. Então, se você, o Senhor toca no seu coração aí para você contribuir com a cesta, Deus o abençoe. Mas que o Senhor toque também para você se disponibilizar a entregar essa cesta com a gente. Vai ser uma grande bênção ter você nessa ação. Então, que o Senhor nos abençoe. Desculpe pelos muitos minutos. Que Deus me perdoe. Está perdoado, irmã.